Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a biblioteca Allegro e esse aqui vai ser um breve tutorial, né, de algumas das coisas que vocês vão precisar usar para desenvolver o seu trabalho final de PDC2. Tá? Então, o que é o Allegro? Tá? Allegro é uma biblioteca de código-fonte aberto, de graça e open source, certo? Para desenvolvimento de jogos, inicialmente 2D. Tá? Para desenvolver em 3D também, mas com algumas limitações. É multiplataforma, ou seja, vocês vão poder usar isso no Windows, no Linux, no Mac, Android, qualquer outro sistema operacional moderno. É multilinguagem, ou seja, ele é compatível tanto com C e C++, tá? Ele já tem várias versões, a versão atual é a versão 5.0, certo? E tem alguns jogos antigos, né, mas bem populares, que foram desenvolvidos em Allegro. Um deles é o Mugen, que é um clone de Mortal Kombat, esses jogos de luta, onde, né, tem uma comunidade open source muito grande, certo? E tem vários na loja de Steam também. Então, esse aqui é uma biblioteca que tem sido usado bastante, tá? E a página web da biblioteca é essa aí, github.com/allegro5. Tá? Então, como é que a gente instala esse cara? Como tudo no Linux, né, com questão de programação, isso aqui é muito fácil. Basta só adicionar o repositório, certo? Copiando esse código aqui e instalar a biblioteca com um comando só. Tá? Se a gente quiser instalar isso aqui no Mac, eu só testei no Mac M1, M2 e M3, né, com ARM. Se vocês não estão com essa arquitetura, deve funcionar também, tá? Mas só foi testado no ARM. E simplesmente utilizar o comando brew, que seria o repositório open source que a gente tem disponível no Mac, de arquivos compilados. E também instalamos, né, o package.config, que é um programa que nos auxilia, né, na compilação de outros programas, já definindo os includes e essas coisas para nós de forma automática. E se vocês estivessem no Windows, né, não é difícil de instalar, mas, né, a gente precisa de um vídeo para instalar. Tá? Todos esses tutoriais e passo a passo de instalação se encontram aqui, certo? No Quick Start, na wiki do Allegro, que se encontra no GitHub, ok? Recomendo vocês darem uma olhada lá, que tem tanto a parte de instalação como a parte de compilação, ok? Então, bom, como que a gente instala isso aqui, tá? Vou abrir o meu terminal, né, no Ubuntu 24 e vou fazer a instalação do Allegro da forma que eu faria, né, partindo de zero. Então, a primeira coisa seria abrir aqui o nosso Firefox e procurar, né, Allegro Wiki. Temos aqui a wiki no GitHub, clicamos aqui para entrar no tab da wiki desse projeto, abrimos o Quick Start e vemos as configurações aqui para Linux. Como a versão de Linux que eu estou usando aqui é a 24.04, né? Então eu consigo utilizar esses comandos aqui para qualquer um superior a Ubuntu 18. Então basicamente o que a gente faz? Instalamos o repositório. Ele está baixando os pacotes, verificando que tudo está ok. E agora instalamos a biblioteca. Enter. Pronto, biblioteca instalada. Como que sabemos então que a nossa biblioteca está instalada? Então, para isso, vamos tentar baixar e compilar, né, o nosso primeiro programa Allegro, que está no seu tutorial de Allegro no meu repositório. Eu estou passando o link para vocês, tá? E vamos baixar esses exemplos aqui, certo? Então, vamos para uma pasta chamada Git e clonamos esse repositório. Verificamos que ele está na pasta e
vemos quais são os arquivos que temos aqui. Temos várias pastas, exemplo 0, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Vamos entrar no exemplo 0. E dentro desse exemplo 0, eu tenho um main. Eu sempre coloco dentro do main o comando que eu uso para compilar esse programa. Nesse caso, executamos o comando aqui, comando um pouco longo, Enter. Opa. Vemos que já tem um main aqui dentro e executamos o main normalmente. E abrimos aqui, então, um terminal preto. Ok? Então, com isso, acabamos de instalar a biblioteca Allegro e acabamos de compilar um programa utilizando o G++. Ok? Continuando com nossa explicação, aqui tem outros recursos para ajudar a instalar, certo? Se você tiver dificuldade. Mas, como vocês viram, é muito fácil instalar essa biblioteca no Linux. Não tem nenhum mistério, tá? Estou utilizando o Linux 24.04, mas qualquer um acima do 18.04 funciona muito bem. Agora, para o Windows, certo? Tem vários vídeos detalhando diferentes partes, especialmente se você não utilizar o WSL, tá? Windows Subsystem for Linux, que vai te ajudar muito e basicamente você só vai precisar de utilizar esses tutoriais aqui ou esses passos, tá? Que simplifica muito a vida. Então, bom, agora eu vou falar para vocês. Antes de fazer qualquer coisa no Allegro, verifiquem a documentação e o manual de referência, tá? O manual de referência está nesse lugar aqui, certo? Livro Allegro A5 Docs. Vocês só precisam de clicar aqui. E esse aqui seria a documentação, a referência principal que vocês vão precisar usar para trabalhar no Allegro. Vou dar uma aumentada aqui, certo? Então, por exemplo, como que eu faço para printar um quadrado, desenhar um quadrado na tela? Então, vamos aqui às primitivas, certo? E aqui tem todas as funções de primitivas de desenho. Desenhar uma linha, um triângulo preenchido, retângulo, elipse, certo? Tem várias outras aqui. Como desenhar um polígono na polilínea, né? Como eu faço para carregar uma fotografia, uma imagem, um sprite? Vou aqui na parte de gráficos, certo? Então, aqui tem algumas opções. Carregar um bitmap, converter um bitmap e por aí vai. Eu quero saber algumas coisas relacionadas a eventos. Então, clico aqui e vejo todas as funções de eventos que existem. Tá? Então, aqui na esquerda, a gente tem todas as diferentes opções, ou classes de objetos, de atividades que a gente pode fazer aqui no Allegro. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso, certo? Como trabalha com o mouse aqui, tem outras funções, e ter pelo menos uma noção básica do que o Allegro permite, que aí simplifica bastante a vida depois na hora de desenvolver qualquer coisa. Mas dentro de cada um dessas funções, dessa documentação, tem o que seria então a assinatura da função, parâmetros de entrada e saída e alguns exemplos. Então, bom, o Allegro ele é dividido em vários módulos, certo? O primeiro módulo, e lembrando assim a aula, que a gente sempre fala de modularização, o módulo Allegro principal, ele contém as rotinas base para compilar a biblioteca em diferentes plataformas. Tá? Vocês sempre vão ter que chamar ou incluir esse header allegro.h. Agora, rotinas de manipulação de fontes e para imprimir texto na tela, vocês utilizam Allegro Font, ok? Quando que a gente precisa imprimir algo na tela? Quando a gente quer mandar uma mensagem para o usuário, por exemplo, o score, número de vidas, qualquer texto que a gente coloca na tela, ela está utilizando uma fonte, certo?
E essa manipulação aqui se faz através do Allegro Fonte. Agora, quando eu quero trabalhar com imagens, então é o Allegro Image. Ele é responsável pelo carregamento e display de arquivos de imagens, ok? Se a gente quer, ao invés de usar imagens, quer desenhar na tela diretamente, utilizando algumas primitivas de desenho, como linhas, círculos, quadrados, etc., a gente utiliza, então, o módulo de primitivas Allegro, tá? E esse aqui já tem, então, essas funções para nós. E, finalmente, certo? Tem o Allegro TTF, tá? Quando a gente utiliza a fonte, muitas vezes a gente também vai usar o TTF. TTF é um tipo de fonte chamado TrueType. Tá? TrueType Font. O Arial, por exemplo, normalmente vem no formato TTF. Então, para poder trabalhar com esse formato típico, vocês precisam de carregar, né, o módulo de TTF. Tem alguns outros módulos relacionados com som, ou relacionados com 3D, etc, etc, que vocês também podem verificar se precisam usar e importar de acordo à necessidade. Mas com esses aqui, geralmente, estão bem servidos. Então, uma pergunta que sempre faz é, ok, como que eu compilo com as bibliotecas? E não tem muito mistério, certo? A gente utiliza o GCC, certo? Da mesma forma que a gente faz nos nossos programas anteriores, mas lembrar que a gente tem que passar o flag de "-l". "-l" é a biblioteca, né? A livraria library que a gente quer linkar, certo? Nesse caso, "-l", Allegro, tudo junto, certo? Uma recomendação, né, que eu li na documentação do Allegro é que a gente sempre coloque todos os includes de Allegro após as bibliotecas padrão do sistema, tá? Tipo stdio, strings, etc. Ok? Essa é uma recomendação, pode que não aconteça nenhum problema, tá? Mas se está lá recomendado, deve ser por alguma boa razão. Então, se a gente de fato quer compilar um código chamado programa.cpp no Linux ou no Mac, como que a gente faz, né? Esse seria o comando base que eu tenho usado para compilar, tá? Utilizamos o nosso GCC, né? Nosso compilador tradicional. Esses aqui seriam os flags, os parâmetros de compilação que nos dizem vamos usar C++11, que é o que a gente usa na aula, WAL para mostrar todos os warnings e "-g para compilar em modo debug. Tá? Aqui embaixo temos o código que queremos compilar, nesse caso o programa.cpp, e aqui temos algumas flags extra para adicionar o diretório com as fontes dos headers e o diretório de busca de bibliotecas. Tá? Esses são alguns flags do C que são compatíveis também com C++. E, nesse caso, também a gente tem que incluir a biblioteca no processo de linkagem, aqui com o "-l". Tá? Então, se a gente quer utilizar o Allegro main, as primitivas, ou fontes, ou o que for, temos que colocar elas aqui também. E, finalmente, "-o", esse aqui já vocês conhecem bem, é o executável de saída. Okay? Uma forma de simplificar a nossa vida, né, e não ter que escrever todos esses parâmetros de forma manual, é utilizar o comando pkg-config. Tá? Esse comando, né, nos ajuda a simplificar o processo, porque ele automaticamente encontra qual que é a pasta onde esses caras estão alocados dentro do nosso sistema e cria a linha de comando automaticamente para nós, para ser compatível com o G++. Okay? Então, esse aqui e a versão anterior são análogas. Okay? O que eu acho particularmente mais confortável é utilizar o package config. Okay? Agora, como seria o nosso primeiro programa Alô Mundo em Allegro? Então vamos passo por passo, certo? Aqui em cima a gente tem o include das bibliotecas Allegro, ok? Nesse caso eu não estou fazendo exatamente como recomendado, né, de colocar as bibliotecas Allegro após esses aqui, mas tem funcionado bem até agora. Tá? Aqui utilizamos algumas constantes globais, certo? Essas constantes nos dizem sobre os FPS, ou seja, a velocidade de refresco da tela, né, por segundo, quantas vezes a gente vai rodar a lógica no nosso programa. E aqui temos algumas constantes para o tamanho da tela. Recomendo inicialmente utilizar uma tela de 800 por 600, pode ser pouco,
tá? Que agora todo mundo tem uma tela 4K ou pelo menos 1080p, mas o 800 por 600 é um tamanho razoável para ter uma animação em um tamanho de tela que dá para enxergar e não é muito grande para processar. E aqui embaixo, certo? A gente, primeiro, a diferença do que vocês têm feito até agora, tem que escrever, né, definir uma variável do tipo Allegro Display, tá? Esse aqui que vai fazer o display de uma janelinha que a gente vai desenhar nela. E essa biblioteca Allegro, ela precisa que cada bloco, cada módulo seja inicializado, tá? Nesse caso, a gente tem que rodar esse aqui, Allegro Init e Allegro Init Primitive Addon, tá? Que com isso a gente inicializa, né, todo o que é a biblioteca do Allegro e as suas dependências. E a gente então popula a variável display mediante esse comando aqui, certo? Allegro create display, que recebe o tamanho da tela, largura e altura. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma função chamada uSleep, certo? Que ela vai pausar o nosso programa por 3 segundos e finalmente, após esses 3 segundos, destruímos o display utilizando essa função Allegro destroy display, tá? Que ela libera corretamente a memória desse objeto display. Se rodarmos esse código, então vamos ver uma coisa como essa aqui, certo? Basicamente, uma tela preta que vai estar sendo mostrada só por 3 segundos. E após esses 3 segundos, a tela preta some. Tá? Vamos ver esse código aqui, então. Então, abrimos o nosso repositório, certo? Que já foi comunicado para vocês. O repositório se chama PDS2 Allegro Examples, ok? E abrimos o example número 0, o exemplo número 0. Tá? Então, aqui dentro, o que a gente tem? Colocamos aqui as bibliotecas do Allegro, ok? Incluímos a UStream e o UniSTD. O UniSTD vai me dar aquela função de uSleep para congelar a tela, e a UStream é o que a gente já conhece, o típico, certo? Aqui embaixo, certo, definimos as nossas constantes e aqui temos esse display com aquelas outras características. Então, como que a gente faz para compilar esse cara? Se copiamos aqui esse comando, certo? Vamos aqui na tela, exemplo 0, certo? Copiamos o nosso comando. E lembrando que esse comando específico, ele tem esse adendo aqui. Certo? O que faz esse adendo? Isso aqui, ele vai rodar vai executar todo o que estava antes e se conseguir executar tudo isso com sucesso, ele vai executar, então, esse outro comando. E basicamente, então, o que a gente faz é compilar e executar. Se o processo de compilação deu certo, então executamos o programa. Okay? E faz todo num comando só. Se pressionamos Enter, vemos que abriu uma tela preta aqui, que não faz mais nada. Se a gente modificar esse tempo aqui, colocamos 10 segundos, ele vai dormir, em vez de por 3, por 10 segundos, mostrando essa tela. Tá? Agora, vamos falar sobre primitivas de imagem. Tá? Vocês vão usar isso bastante. E com Allegro existem várias formas de desenhar na tela. Tá? Se a gente vai usar esses gráficos simples, então lembrar de importar as primitivas de Allegro e a documentação se encontra aqui. Tá? Então lembre sempre de, se você não tiver conhecimento sobre quais são as primitivas possíveis, tá? Dê uma olhada lá na documentação para saber mais sobre todas as funções disponíveis. Por exemplo, algumas das que são mais usadas é desenhar uma polilínea, certo? Um conjunto de linhas. Desenhar um polígono, certo? Que é uma figura já fechada, né? Desenhar um retângulo ou um retângulo preenchido, certo? Que aí preenche o retângulo de uma cor ou uma borda diferente. Podemos desenhar linhas também ou triângulos, certo? Geralmente, quando são polígonos, né? Como polígono, retângulo, linha, triângulo, a gente tem uma versão desse comando que é para desenhar o mesmo objeto, só que preenchido. Tá? Bastante útil. Então, o que a gente vê, né, nessa documentação?
tá? Como tinha comentado antes, certo? A gente tem o nome da função, certo? E a assinatura, certo? E o que seria essa assinatura? Vai ser o nome da função, tanto com os parâmetros de entrada e saída, tá? Então, isso aqui é extremamente útil para vocês saberem como usar esse, por exemplo, Allegro Draw Fill Rectangle, ok? Que você vai desenhar um retângulo, certo? Preenchido com alguma cor. Mas como que ele sabe onde que vai preencher esse retângulo, onde que vai desenhar? Porque a gente passa as coordenadas, certo? Do primeiro ponto e do segundo ponto, né? Que seria isso aqui e isso aqui. E ele automaticamente preenche esse objeto com essa cor aqui. Tá? Ah, mas como será que eu uso isso num programa real? Tem alguns exemplos, certo? Se vocês forem e clicarem nesses 3 exemplos aqui, né, utilizando o mouse, o timer, o window maximize, vocês vão ver alguns exemplos dessa função específica sendo utilizada no código, tá? Super, super útil. Então, bom, se a gente quer usar, né, alguma dessas rotinas, alguma dessas funções para mostrar algo na tela, como que a gente faz? Então, inicialmente, certo? Criamos o nosso display, inicializamos as rotinas, certo? Lembrando que nesse caso a gente tem que inicializar o addon de primitivos e nesse caso, certo? Nesse ciclo de 10 segundos que a gente criou aqui, o que estamos fazendo, certo? Então, bom, temos uma variável aqui chamada segundos, certo? Por enquanto o segundo seja menor a 10, a gente realiza esse ciclo aqui, certo? Aqui o programa para por 1 segundo, certo? E aumentamos no nosso contador. E a mágica está aqui, certo? Se em cada iteração desse ciclo, a gente vai pintar a tela de uma cor específica. Qual seria essa cor? Para quem sabe, para quem não sabe, certo? A gente tem essa definição de cor chamado padrão RGB normalizado, certo? Onde as cores vão de 0 a 1, certo? Nos 3 canais, vermelho, verde e azul, tá? Então, com essas 3 combinações aqui, a gente pode colocar, definir praticamente qualquer cor, e aqui, esse aqui seria o valor de opacidade ou transparência, tá? 1 significa que ele é totalmente opaco, ou seja, nada transparente. E aqui, então, a gente utiliza a função desenhar círculo, tá? Que a posição horizontal, né, o x, ele é dependente dos segundos. Então, em cada segundo, a gente multiplica 100 nos pixels da posição. Ele vai estar na metade do tamanho da tela, com um rádio de 50, certo? Vai ser de uma cor vermelho e vai ter uma borda de 5 pixels. Tá? E aqui embaixo, certo? Para a gente de fato desenhar na tela, a gente tem que utilizar essa função Allegro Flip Display. Essa função vai atualizar o buffer, onde a gente vai desenhando todos esses caras para ser diretamente então printado na tela. Uma vez que a gente executa esse código, vamos ver uma coisa como essa aqui, onde tem um círculo vermelho se movimentando ao longo da tela. Tá? Vamos ver como isso funciona aqui nos nossos exemplos do GitHub. Abrimos o nosso exemplo 1 de desenhar, vemos o que temos aqui na tela, que seria o display de Allegro, as inicializações das rotinas, criamos o nosso display, definimos o que significa um microsegundo, certo? Contador de segundos, aqui as nossas funções de deitar, de pausar a tela por 1 segundo, mostramos uma mensagem e aumentamos o contador. E aqui, então, limpamos a tela, certo? Colocamos ela com fundo branco, que é essa cor aqui. Desenhamos, então, um círculo vermelho e colocamos essas coisas que acabamos de desenhar, de fato, no buffer, na tela. Com Allegro Flip Display, passamos do buffer de escrita, onde a gente vai desenhando e desenhando e desenhando, para ser copiado para a tela final. Então, para compilar isso, certo? Entramos na pasta do exemplo 1.
e utilizamos o nosso comando aqui, a nossa cola de compilação. Tá? Compilamos e rodamos. E vejam que tem um círculo se mexendo na tela, certo? E aqui do lado estamos imprimindo uma mensagem de texto, certo? Por 10 segundos até parar. Agora, certo? Tem um problema com esse código, tá? E pensem comigo, a gente precisa de ter uma forma de atualizar a tela que seja independente da velocidade do computador. Por exemplo, se a gente tem um jogo que em 500 MHz ele desenha a 35 frames por segundo, se a gente tem um computador que é 5, 6, 9 vezes melhor, então a gente vai também multiplicar, né, o número de frames por segundo que vamos ter de saída nesse programa. Então, o que acontece? Estamos gastando recursos de forma desnecessária e isso também pode afetar a lógica, né, do jogo, se temos uma lógica que depende do tempo, por exemplo. Tá? Então, bom, o Allegro, alegremente, certo? Tem um recurso chamado timer, tá? Que o timer permite que a gente execute um ciclo com a velocidade máxima definida pelo programador. Tá? Geralmente, essa velocidade é 30 frames por segundo. Tá? Então, ele consegue, né, manter um registro de eventos que nos avisam quando que a gente consegue, então, ou deve fazer alguma impressão na tela. Tá? Para inicializar o timer, a gente utiliza, então, o Allegro Timer, né, que é um ponteiro. Inicializamos esse ponteiro aqui com Allegro Create Timer e temos que nos lembrar de inicializar o timer com Start Timer, ok? Então, criamos com Create Timer, tá? E passamos como parâmetro quantos frames por segundo queremos que o nosso ciclo de jogo tenha como máximo, tá? A gente divide um entre os FPS, um entre 30, para ter um valor razoável, e inicializamos esse objeto com essa função. Uma coisa importante é que se a gente não inicializa a contagem do timer, ele não vai fazer absolutamente nada. Então, se você depende, né, dos eventos do timer para poder imprimir mensagens na tela ou atualizar seu jogo, certo? E de repente, quando inicializa o seu programa não faz absolutamente nada, possivelmente é que esqueceu de inicializar o timer, ok? Mas o que acontece? O timer, como eu comentei, ele produz eventos. Tá? E esses eventos são capturados pelo queue de eventos do Allegro. Tá? Então, o que é um evento? Um evento é o resultado de uma ação. A ocorrência de um evento pode provocar uma reação e realmente essas reações são um conjunto de coisas a serem tomadas pelo nosso programa. Por exemplo, quando um evento do timer é chamado, então desenhamos na tela, certo? E existem outros tipos de eventos, como captura do teclado, movimentos do mouse, ou fechamento de janela do jogo, etc. Então, imagina o seguinte, certo? Eu pressiono uma tecla. A tecla, certo? Pressiono a tecla com a setinha para cima, certo? Nossa, ficou inentendível. Mas imagina que isso aqui é uma tecla com a setinha para cima. Eu pressiono essa tecla aqui e gera um evento, certo? Que vai ser relacionado com pressionar a setinha para cima. E nesse evento eu posso, né, modificar alguma coisa do jogo, tá? Da mesma coisa o mouse. Cada vez que eu movimento o mouse, são gerados eventos relacionados com esse movimento que podem ser capturados pelo nosso programa. Ou, por exemplo, quando tiver uma janelinha, certo? A janela do jogo, que tem o X aqui em cima, certo? Se você pressionar esse X, um evento é gerado e você pode decidir o que seria o melhor passo a ser tomado com relação a esse evento. Se fecha a janela, se mostra uma mensagem para o usuário, se faz alguma outra coisa, certo? É o programador que decide. Tá? Então, os eventos em Allegro usam um queue, certo? Que pode ser consultado em cada iteração do jogo, mas precisa que os eventos sejam registrados. Tá? E para registrar, a gente utiliza essa função aqui. Allegro Register Event Source. Okay? Parece complicado, mas não é nada complicado, certo? Definimos o nosso queue de eventos dessa forma, certo? Definimos um ponteiro e inicializamos o ponteiro com essa função e registramos o que a gente quer ter como um possível evento. Tá?
Nesse caso, a gente colocou como um evento o timer, certo? Então, o timer, cada vez que entre nessa janela de tempo, né, de cada FPS que a gente decidiu, ele vai ter um evento do tipo Allegro Event Timer. E a gente vai conseguir, então, aqui dentro, desenhar ou fazer o que a gente quiser. Então, o ciclo do jogo, geralmente, é um laço infinito, certo? Que ele vai parar quando o usuário perder ou fechar a janela ou querer acabar o jogo. Então, em cada iteração, a gente cria um novo objeto de evento e utilizamos essa função aqui, esperar para um evento. Tá? Se a gente tem o timer, a gente vai saber que esse timer ele vai gerar pelo menos 30 eventos por segundo. Tá? Então, isso aqui vai rodar por pelo menos 30 vezes por segundo. Okay? E tem outros eventos, como eu comentei. Aqui embaixo a gente pode ter o evento de pressionar a tecla, certo? Key down. Mas pode ter também o key up, que é quando a pessoa solta a tecla e a tecla some. Tá? Então, bom, como que a gente consegue executar, né, esse timer com esses eventos de uma forma razoável? Então, comecemos, certo, por definir, né, os nossos objetos, ok? Os nossos ponteiros para display, queue de eventos e o timer. Nesse caso, a gente também instalou o módulo de keyboard. O keyboard é um módulo também, tá? Então tem que ser inicializado. E criamos o event queue, um display e o timer da forma que a gente tinha falado lá com o Allegro Create Timer, ok? E aqui embaixo a gente então inicializa, né, esses queue de eventos, tá? E registra, né, os eventos dentro do nosso queue utilizando, certo? Allegro Register Event Source. Então, nesse caso, a gente está registrando o display, né, se a pessoa dá uma fechada na janela. Estamos registrando o timer para ter pelo menos 30 eventos por segundo e registramos, então, os eventos de teclado. Se alguém pressionar a tecla, isso vai gerar, né, um evento que pode ser capturado. Tá? E aqui inicializamos o nosso timer, bem importante. Aqui dentro do nosso ciclo do jogo, tá? A gente então define, né, um objeto para capturar esses eventos e aqui verificamos, certo, qual tipo de evento foi gerado, né, e aqui é que definimos a nossa lógica do jogo. Tá? Então, por exemplo, em cada evento do timer, que são 30 vezes por segundo, então a gente vai desenhar na tela, certo? Aqui limpamos a tela, colocamos fundo branco, desenhamos o círculo com um offset e fazemos o flip do buffer para poder printar na tela. Aqui embaixo, se alguma tecla foi selecionada, então verificamos qual dessas teclas foi selecionada. No caso de ser a tecla Escape, colocamos o nosso ciclo, né, a nossa condição para continuar o ciclo como false e saímos do jogo. E também no caso de que o usuário clique em X da janela, a gente para de jogar também. Tá? Então, bom, vamos um pouco mais em essas coisas de capturar os dados de teclado do usuário. Tá? Basicamente, o que a gente quer é capturar esse evento aqui. Event key down ou key up, tá? Que é o evento de pressionar uma tecla. Como sabemos qual tecla foi pressionada? É porque existe algumas constantes de teclado, tá? Tem o escape, tem o up, down, aqui deveria ser down, certo? Tem left, right, tem todas as teclas possíveis, certo? Tem uma constante que representa ela, tá? E em caso de cada tecla, certo? Sendo pressionada, a gente pode realizar uma opção. Certo? Por exemplo, se pressiona a tecla escape, a gente encerra o jogo. Se pressiona, né, uma setinha, né, para cima, para baixo, esquerda, direita, a gente pode movimentar um objeto. E como que a gente faz isso? Com um switch, certo? Então, basicamente, nesse caso, se pressionou a tecla Escape, então paramos de jogar e saímos de aqui, certo? Se pressiona a setinha para cima, então movemos o nosso offset, o nosso personagem, né, o objeto do jogo, para cima 10 pixels. Se pressionou a tecla para baixo, então colocamos ele para baixo 10 pixels. Tá? Como é que a gente então vê isso aqui no
no nosso código, certo? Simplificando um pouco, né? Já estou tirando aquele header que a gente tinha colocado e só focamos aqui no ciclo do jogo como tal. Então, reparem que a gente criou duas variáveis, certo? Temos um offset x e um offset y, tá? E esse offset, certo? É somado à posição x e y do nosso círculo, ok? Então, isso significa que cada vez que a gente modifica esse offset, o nosso círculo vai se mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá? Em intervalos de 10. Tá? E nesse caso aqui, então, utilizamos o mesmo código que eu mostrei anteriormente, com a pressão pressionando o teclado, né? O vento de pressionar o teclado, e se vai para cima, então subimos 10 pixels, se pressiona para baixo, descemos por 10 pixels. Tá? E basicamente, certo? O que vamos verificar, nesse caso aqui também, a gente verifica se a janela foi fechada. Certo? O que vamos ver aqui agora, user input, certo? Onde esse círculo, né, que a gente desenha aqui, ele é modificado pelas teclas que a gente pressiona aqui. Okay? Então, cada vez que a gente captura um evento de teclado e verifica se o teclado foi para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, a gente movimenta, né, esse círculo aqui de acordo com esses cabos. Então, para isso, vamos limpar a tela aqui, certo? Vamos para o example 2, ok? E utilizamos a nossa colinha aqui de compilação. Tá? Voltamos para cá. E olha, temos um círculo no meio. Mas vocês não estão vendo, mas eu estou pressionando o teclado, certo? Para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita, tá? E com isso consigo controlar esse objeto que está sendo desenhado na tela 30 vezes por segundo. Tá? Se pressionar a tecla ESC, ele automaticamente sai, certo? Desse ambiente. Então, continuando, uma coisa bem interessante, certo? Que vocês vão fazer bastante é carregar imagens também, tá? Não é 100% necessário, mas em muitos ambientes por exemplo, um background ou algum sprite que não utiliza um Mario ou alguma coisa assim mais elaborada, os sprites e as imagens vão funcionar bastante bem, tá? Então, lembrar que para utilizar as imagens, a gente tem que adicionar o image addon, ok? Como que a gente faz isso? Através, né, do header Allegro image. Inicializamos o addon, certo? Criamos um objeto bitmap, certo? E inicializamos, certo? Esse bitmap aqui. Aqui embaixo, certo? Seria o comando para desenhar o bitmap. Okay? Para desenhar o bitmap, a gente passa o ponteiro, a posição X, a posição Y e um flag opcional, certo? Com diferentes formas de imprimir isso na tela. Tá? Na documentação do Allegro Draw Bitmap tem todas as características disso aqui. Okay? Então, basicamente, a gente tem aqui um Mario, uma imagem do Mario, certo? Que quando a gente desenha ele na tela, vai se ver dessa forma aqui, certo? Se o bitmap for transparente, ele também vai ser transparente aqui. Então, reparem isso. Se fosse um JPG, por exemplo, a imagem não é transparente, ele vai ser um quadradão, né, com um fundo branco, provavelmente. Agora, outra coisa que vocês vão precisar bastante é utilizar fontes. Tá? Então, para utilizar uma fonte e escrever na tela, a gente precisa primeiro carregar a fonte. Para isso, precisamos de incluir o font addon e o font TTF no nosso programa. Tá? Dessa forma. Inicializamos, né, o font e o TTF, né, os dois módulos. Definimos um ponteiro para uma fonte Arial que a gente quer carregar, certo? E, nesse caso aqui, a gente carrega, certo, a fonte e coloca ela dentro da nossa referência. Tá? Carregando a fonte, a gente tem que passar o endereço da fonte, o tamanho da fonte e acho que isso aqui é algum flag de configuração, se ele é bold ou itálico. Tem várias constantes que podem ser
utilizadas para isso. De novo, na documentação load font tem todos os detalhes. Tá? E agora, como é que a gente faz para imprimir alguma mensagem na tela utilizando essa fonte que a gente acabou de definir? Tá? Tem essa função aqui chamada Lego Draw Text F, certo? Que recebe como parâmetro a fonte que a gente colocou, a cor que a gente quer, que nesse caso um RGB 000, certo? Nesse caso aqui, a posição X, a posição Y, certo? O alinhamento que vai ter esse texto, assim, um alinhamento para a esquerda, para a direita, o centro, certo? E você se lembra do printf lá no C? Bom, é basicamente a mesma coisa. Aqui seria o texto, né, onde a gente coloca os tags e o formato do printf, e todos os demais parâmetros após esse texto viram, né, os parâmetros que vão popular esses tags do printf, certo? Nesse caso aqui a gente está imprimindo um score bem no começo da tela, ok? Considerando que a variável score seja 0. E, bom, cada objeto fonte precisa, certo, de carregar uma fonte, já seja TTF ou outros formatos. Tá? Então, por isso a gente lembra de utilizar as TTFs, que a maioria de fontes são nesse formato, então são bem simples de achar e utilizar. Tá? Mas essa fonte ela tem que estar acessível ao seu programa. Então, às vezes, é interessante colocar uma pasta chamada Assets ou Data, ou arquivos, ou o que for, e colocar a fonte, as imagens e as referências, né, de arquivos que você vai usar no seu programa aí dentro dessa pasta. Tá? Então, como que a gente imprime e mostra um Mario como esse aqui e uma mensagem como esse aqui? Simplesmente, certo? Inicializamos, né, todos os módulos, ok? Carregamos uma fonte chamada Arial e carregamos um objeto, né, uma imagem mario.png, certo? E aqui embaixo utilizamos o mesmo formato que usamos anteriormente, certo? Temos um while que tem captura os eventos, certo? Independendo do evento, a gente faz alguma coisa. Só que nesse caso, em vez de desenhar um círculo, a gente desenha esse bitmap que a gente definiu aqui, tá? E onde colocamos esse bitmap? No meio da tela, somado com a posição de offset, que é controlada pelo teclado, tá? E do lado, então, à esquerda, na parte superior esquerda, a gente imprime, certo? Uma mensagem falando qual foi o último comando que foi executado. Tá? Que a gente tem uma variável, um string chamado último comando, que vai guardando, né, se o comando é up, se é o comando down, e por aí vai. Tá? Vamos ver como isso funciona? A gente abre o nosso código aqui, certo? Vamos fechar aqui. Vejam que na pasta, aqui fica um pouco mais claro. Na pasta onde eu tenho meu main.cpp, certo? Eu tenho também a fonte Arial e tenho o mario.png, tá? Todo mundo na mesma pasta, certo? Tem o Mario e tem o Arial. E são esses dois que eu estou carregando aqui, ok? Estou carregando o Arial, estou carregando o Mario e, só lembrando, certo? Para cada evento do timer, que vai rodar cada 30 segundos, vai ser executado 30 vezes por segundo, eu limpo a tela com fundo branco, desenho, né, esse bitmap que a gente desenhou, né, que a gente acabou de carregar, né, o tile.bmp, que é o Mario, e desenhamos na tela qual foi o último comando. Cada vez que eu pressiono o teclado, tá? Ele vai modificar o offset de posição, dependendo da tecla que foi selecionada, e colocar, né, o último comando que foi clicado. Né? Então, compilamos o nosso programa aqui, certo? Utilizando nossa cola, e vemos o Mario aqui, certo? Reparem que o último comando executado é none,
e o Mário está aqui embaixo. Se pressiono para cima, certo? O Mário baixa. Se pressiono para baixo, o Mário desce. Esquerda, direita, para cima e para baixo. Se pressiono o ESC, ele sai do programa. Então, com isso, finalizamos, né, o tutorial base, tá, do Allegro. Bom, reparem que o Allegro é uma biblioteca muito fácil de mexer, certo? Vejam a documentação, tem primitivas geométricas, tem opções para poder carregar imagens, carregar som, ok? Então, dêem uma olhada na documentação e as referências que vocês vão utilizar bastante para saber quais são as opções disponíveis para vocês, tá? E pode utilizar esses exemplos que vimos aqui na aula como referência inicial, tá? Mas se espera que vocês avancem mais do que foi mostrado aqui nesse vídeo, tá? Bons estudos, galera!